Capítulo 14. A Cisânia. Fala o garoto. Eu saí de casa contrariado. Paula ficou reclamando. Será que a gente nunca vai ter paz? Até quando não tem trabalho os caras te ligam. No mínimo querem te levar para a zona. Os tempos em que ela nunca reclamava tinham ficado para trás e o sonho bom ia virando pesadelo. Eu andava cansado. Não sabia muito bem o que fazer. Às vezes sentia que começava a perder o grande amor da minha vida. Mas se eu ficasse sem grana, ia ser pior. O gordo havia dito que era urgente. Eu resisti. Disse que não podia, que tinha visita em casa e perguntei: afinal, qual era o assunto? Ele disse que não podia falar por telefone, mas jurava que era importante. Se não fosse, não ia me encher o saco àquela hora, num dia sem trabalho. Disse que estava com o Urubu, chefe de todos nós, e que ele queria muito falar comigo. Xiii! Aquilo não cheirava bem. Insisti e disse que não ia, que não dava de jeito nenhum. Em 15 minutos, eles ligaram mais 3 vezes. Percebi que não iam desistir. De saco cheio, me vesti e esperei que eles chegassem. Enquanto isso, Paula resmungava sem parar, que aquilo não era a vida, que quando eu saía nunca sabia se eu ia voltar, que passava dias sem me ver. Acabei perdendo a paciência. Mas na hora de gastar o dinheiro da muamba, você não reclama. Aumentei o volume da televisão. Nossa nova moeda, o real, tinha completado 1 ano. Só se falava nisso. A inflação tinha caído de 40% para 2% ao mês. Saí batendo a porta com força, mas antes de entrar no elevador, já tinha me arrependido. Na frente do prédio onde eu morava, 3 pessoas me esperavam dentro de um Fiat. Vi o gordo no volante, volumoso. Do lado dele o Urubu, que desceu e passou para o banco de trás, cedendo o lugar na frente para mim. Uma gentileza inusitada, eu pensei. Ainda mais vinda do Urubu. Tinha mais alguém atrás, difícil saber quem era na escuridão. Quando cheguei mais perto, divisei um vulto enorme, obscuro. Só quando entrei no carro, descobri o rosto sombrio do Maguila, segurança do alemão, emprestado dessa vez ao Urubu. Os cumprimentos foram secos. Eu não fazia o menor esforço para esconder minha insatisfação. Desculpa a insistência, o gordo falou, mas o caso é urgente. O Fiat arrancou e todo mundo permaneceu em silêncio por um longo tempo. Só bem mais tarde o Urubu esclareceu. Eu descobri que o tio tá me passando a perna, garoto. A gente achou que você podia saber de alguma coisa. Afinal, você anda cu e calça com ele? O gordo emendou, me alfinetando. Eu jurei que não sabia de nada e continuei jurando quando o Urubu descreveu um carro igualzinho ao meu, retirando mercadoria em nome do tio em uma transportadora da Zona Norte. O gordo entrou na Radial Leste sentido Penha. Bem lá na frente, saímos na direção de São Mateus e fomos nos enfiando pelas quebradas. O Maguila, sentado atrás de mim, pediu licença para colocar uma venda nos meus olhos. A gente vai num lugar esclarecer isso aí, só que esse lugar é segredo. Até para mim é segredo? Tem certeza que precisa disso? Eu protestei desconfiado, olhando fixamente para o gordo. Por que tanto mistério com esse lugar aí? Hoje tem que ser assim, garoto. Quem não deve, não teme, determinou o Urubu sem qualquer inflexão na voz, enquanto o filho da puta do Maguila amarrava a venda de tecido negro em torno da minha cabeça, como no dia da despedida de solteiro. Mas dessa vez ele não estava para brincadeira. Se eles queriam me dar um susto, ter o Maguila atrás de mim, imaginando que a qualquer momento ele poderia passar um fio de nylon no meu pescoço, como nos filmes de gangster que eu não canso de assistir,
já era o suficiente. Não precisava da história da venda. Fiquei puto. Não esperava aquela pressão dos meus próprios companheiros. Não bastava a polícia atrás de mim o tempo todo? Por que não iam perguntar pro tio? Faltava culhões? Respirei fundo para manter o sangue frio. Minha vontade era dar um soco na boca do Maguila, mandar o urubu e o gordo pra puta que os pariu e cair fora dali. Pensei em Paula, em casa, louca da vida. Ela tinha razão. Aquilo não era a vida. Mas era como uma droga. Eu não conseguia me imaginar trabalhando em troca de um salário de merda, cumprindo horário, obedecendo o patrão. O problema é que naquele dia eu devia. Por isso temia. Devia do mesmo jeito que devia quando o Tira abateu o avião do tio, no ano seguinte. Finalmente o Fiat parou. Pode tirar a venda agora, garoto, disse o Maguila. A gente estava na frente de um casebre de tijolo baiano no meio do nada. Uma rua típica de periferia, sem iluminação, sem calçamento. Um bom lugar para matar alguém, para desovar um cadáver, para comprar cocaína. Centenas de casinhas quase iguais se enfileiravam, tristonhas, sem acabamento, uma do lado da outra. A rua terminava num córrego para onde corria o esgoto. O mato crescia em volta. Ratazanas enormes passeavam sem muita pressa. O urubu bateu na porta do casebre. Longe do manche do avião, ele parecia franzino e indefeso, bem diferente daquele super-herói em pleno voo. Um senhor negro, velho, com roupas muito simples e cara limpa, veio atender. Abraçou o urubu. Esse aqui é pai Antônio, apresentou o urubu. Entramos em uma sala nos fundos da casa, vazia de móveis, velas acesas pelos cantos, alguidares com imagens de pretos velhos, santos e orixás. Ogum, senhor das guerras e das demandas. Oxum, senhora das cachoeiras. Nanã, orixá da sabedoria, regente da passagem para o outro mundo. Oxóssi, senhor das matas. Iemanjá, rainha dos mares. Xangô, orixá da justiça, senhor dos raios e dos trovões. Ibejis, crianças da linha de São Cosme e São Damião. Atotô, orixá da saúde e da doença. Oxalá, senhor de todos os orixás. Iansã, Ossanha, Oxumaré, Logum Edé, Euá e Exu. No centro da sala, um ponto de candomblé desenhado no chão e um banquinho antigo de madeira de lei onde pai Antônio se aboletou. Esse é o nosso homem, disse o urubu apontando para mim. Pai Antônio acendeu um cachimbo e uma vela preta aos pés de Exu. Me chamou, pediu para eu sentar no chão, bem de frente para ele. Entre nós, o ponto rabiscado no chão parecia se mexer, talvez por causa das luzes incertas das velas. Talvez a minha imaginação fizesse ele se mexer, ou talvez se mexesse de verdade. Não sei e nunca vou saber. Ele tirou várias baforadas do cachimbo e o seu rosto foi se transformando. Olhou bem fundo nos meus olhos. Era como se pudesse ver a minha alma. Talvez pudesse. Fazia uns 6 meses que eu tinha ido à transportadora da Zona Norte pela primeira vez. Retirei uns fardos enormes, com tapetes persas, pesados, cobertos com notas frias que declaravam Redes do Ceará. Tudo em nome de um laranja. O tio tinha me passado o destino da carga na noite anterior, por fax. A transportadora era de Uberaba, o dono, um compadre do tio. Isso é entre você e eu, garoto. Esquema paralelo. O urubu tá fora. Por isso, o gordo e o alemão também não podem saber de nada. Toda semana chegava alguma coisa.
sempre com um bom peso. Quando chegava a carga do esquema oficial e do paralelo ao mesmo tempo, eu me virava em dois para dar conta de tudo. O esquema paralelo começou a crescer. O tio tirava clientes do oficial e colocava no paralelo. Um dia ele me disse que ia mandar um caminhão com a carga, em vez de usar a transportadora, para eu receber na chácara depósito do esquema oficial. Eu tive que driblar o gordo e contar tudo para o quiabo, que tomava conta da chácara e dirigia para a gente. Foi fácil. Desde os tempos do espanhol, ele estava acostumado a essas malandragens. Dinheiro no bolso, boca de siri. Veio um caminhão de mudanças, cheio de móveis velhos, fogão, uma geladeira, que eu acho que nem funcionava mais, máquina de lavar e lá no fundo as caixas com o contrabando. Eu e o quiabo fizemos uma correria para entregar tudo o mais rápido possível antes que o gordo descobrisse. Esse urubu pensa que sabe tudo. Deixa ele, eu vou mostrar quem é que sabe. Vou colocar ele no lugar dele. O tio me dizia injuriado. Mas eu sabia que mais tempo, menos tempo, o urubu ia descobrir tudo. Depois, o gordo me contou que ele já andava desconfiado, que rastreou tudo desde Cidade del Leste, até chegar na transportadora na Zona Norte, na descrição do meu carro e da minha cara. No fundo do terreiro de Pai Antônio, eu vi a figura pálida do espírito do italiano, que balançava a cabeça e resmungava. Nunca pensei que vocês fossem chegar a esse ponto. Um passando a perna no outro, um desconfiando do outro. Ainda mais você e o gordo, amigo desde a infância. Que vergonha do que o dinheiro é capaz, acrescentou num tom mais amigável. Mas fica tranquilo, garoto. Eles só querem te assustar, não vão te fazer mal. Apesar do ciúme, o gordo nunca ia deixar. E o urubu, apesar de bancar o durão, não é afeito a maldades. O italiano caminhou devagar na direção de Pai Antônio e soprou no ouvido dele. O garoto não tem nada com isso. É peixe pequeno. Dá uma olhada para ele. Além disso, tem o corpo fechado. Pai Antônio teve um estremecimento. O urubu estava de olhos fechados. Devia rezar para Exu, não sei. O gordo, sempre incrédulo, parecia indiferente. O Maguila tinha os olhos arregalados como uma criança assustada. Toda a macheza dele tinha ficado do lado de fora do terreiro. O garoto não tem nada com isso, Pai Antônio afirmou. É um guerreiro, filho de São Jorge, filho de Ogum. Saravá. Na volta, me dispensaram da venda. Eu olhava para o Maguila com um olhar de desafio. Tinha percebido o medo dele diante dos santos de Pai Antônio. Quando desci do carro, nos cumprimentamos de cara amarrada. Cara feia para mim é fome, eu disse para ele. Folgado pra cacete. Para mim é raiva de trairagem, disse o Maguila. Opa, vamos parar com isso aí, o urubu interveio. Meu sangue subiu. Eu não admito ser chamado de traidor. Não naquela época. Vai dar uma de macho agora, seu arrombado? Eu insisti, mirando Maguila. Quase se cagou no terreiro. Ele ameaçou vir para cima de mim e eu pensei, fodeu. Mas queria que ele viesse. Ia adorar rolar no chão com ele, chutar o saco dele, morder a orelha dele, mesmo que eu levasse a pior. Mas o urubu interferiu. A salvo, eu cresci mais ainda. Não tenho medo de você, não. Você pode ser grande, mas não tem peito de aço. E você, urubu, quero ver se é macho de levar o tio no terreiro para tirar isso a limpo com ele. Entrei no prédio enquanto Maguila socava um poste de ódio e o urubu praguejava. Em casa, encontrei Paula dormindo. Fiquei olhando para o rosto dela, aparentemente limpo de maldade.
e tive vontade de chorar. Não sei se de pena dela, ou de mim, ou de nós, ou de raiva de Urubu e do Maguila, ou de raiva da vida. Ela merecia uma vida melhor. Eu merecia coisa melhor. Acreditava que tinha muitos talentos quando era mais jovem, no tempo de faculdade. Acreditava que havia alguma coisa grande reservada para mim. A gente é besta aos 18. Depois desse dia, o tio e o urubu deixaram de conversar. Só falavam o necessário. Faziam contas, nada mais. O tio não dava a mínima para o urubu. Continuou com o esquema paralelo e ignorava as reclamações do sócio. A minha relação com o gordo também mudou. Mas um dia ele me disse: garoto, você foi leal, não entregou o tio, e eu tenho orgulho de você por causa disso. Lealdade. Hoje eu gostaria de poder dizer que sempre fui leal, durante toda a minha vida, leal aos meus ideais da juventude, leal aos meus companheiros, mas não posso. Só que você me enganou, o gordo prosseguiu. Quem colocou você no negócio fui eu, não o tio. Mas para ele, no fundo, o esquema paralelo não fazia a menor diferença. O gordo ganhava de todos os lados, com as entregas, vendendo computadores com o quatro-olho, agenciando cargas. Já eu começava a pensar o que ia fazer se o negócio terminasse. Como Paula ia reagir se a gente ficasse sem grana? A carga diminuía a cada mês. Para entrar no país com a mesma quantidade de muamba que cabia num único container, nós precisávamos fazer 22 voos com os nossos bimotores.